Muito bem, vamos então resolver uma prova da banca Legale, a banca que vai fazer aí o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará. Essa prova da banca Legale aconteceu em 2019. Ela é para a agente fiscal, Prefeitura de Glorinha, lá no Rio Grande do Sul. Vamos fazer para você conhecer essa banca, ver que ela é uma banca bem tranquila, uma banca que não vai dar problemas para você. Basta que você realmente estude todo o assunto do seu edital. Com toda a tranquilidade, você vai ser aprovado aí no nosso concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará. Vamos lá, então? Vamos ler o primeiro texto e vamos fazer as resoluções das questões. Texto 1. Metade. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que eu grito, e a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, pois metade de mim é partida e a outra metade é saudade. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância. Pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade não sei. Que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Muito bem, que texto lindo, maravilhoso, mais ainda de ouvir na voz do grande Osvaldo Montenegro, essa belíssima canção dele. Vamos lá. Na frase que se encontra a palavra anseio, significa, a primeira questão já é uma questão de semântica, uma questão de significação das palavras. Estamos querendo o mesmo sentido da palavra anseio, então é um sinônimo. Mas sempre que for uma questão de sinônimo ou de antônimo, que são significados opostos, você vai analisar sempre dentro do contexto. Vá lá no texto e veja o que significa aí a palavra anseio. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver aquilo que anseio. Aquilo que... Ah, essa aí estava muito fácil, não é? Aquilo que desejo. Aquilo que desejo. Perfeito, tranquilinho, não é nenhum problema, você vai acertar essa questão aí bem fácil, não é? Porque aqui era apenas uma questão de semântica, questão de significação das palavras, era apenas mesmo para você ver o sinônimo da palavra anseio, sempre dentro do contexto, tá bom? Não se empolgue de já dizer o significado da palavra de cara, sempre dá uma vista lá no texto para ver se realmente é aquilo que significa. Aqui estava bem fácil, não ia errar. Resposta da nossa primeira questão é a letra C. Vamos agora para a segunda questão. Vamos lá, prova da banca Legale. Muita gente está procurando esse tipo de prova, né? Você não encontra aí nem pelo PCI, você não encontra nem lá no site da banca, mas nós estamos resolvendo hoje uma prova da banca Legale. Essa prova foi para agente fiscal, lá na prefeitura de Glorinha, Rio Grande do Sul. E aí, a gente está vendo como é que ela já trabalha. A primeira questão já foi uma questão de semântica, nem foi interpretação de texto. É sempre interessante que você faça o seguinte, que você faça a vista, passe uma vista aí nas questões, para você saber quais são aquelas questões que de fato são questões de interpretação de texto. Porque aí o que é que você faz? Quando assim que você acabar de ler o texto, você já vai direto para essas questões. Beleza? Mas tudo bem. Vamos lá então para a segunda. No vocábulo grito, o termo sublinhado se classifica como... Ó, tá grifado praticamente toda a palavra grito, né? Então ela é uma palavra original, mas não tem aqui palavra primitiva. Então você vai considerar que grito realmente é o radical, não é? A partir desse radical GRIT, você consegue fazer, por exemplo, a palavra gritaria.
Então, até aqui a palavra ter, você tem o radical da palavra. Só anote aí que esse O que você está vendo, ele não é uma desinência de gênero, muito embora a palavra grito seja realmente uma palavra masculina. Mas essa letra O aí você já vai chamar de vogal temática nominal. Simplesmente porque não tem o grito e a grita, sabe? Não tem. Qual é o feminino de grito? É grita? Não, não é isso. Se fosse gato e gata, aí o O e o A seria chamado de desinências de gênero. Mas aqui não, aqui realmente é apenas uma vogal temática nominal. Tranquilinho, sem problema nenhum. Claro, está grifado toda a palavra, mas realmente dá para dizer que ela é a origem, né? Que ela é o radical da palavra, sem nenhum problema. O vocábulo reflita poderia ser substituído sem alterar o sentido expresso no texto por, olha aí, mais uma vez uma questão de semântica, mais uma vez uma questão de significação das palavras, mais uma vez uma questão de sinônimo. Então vamos lá no verso 16 e ver o que o reflita significa. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso. Reflita, não é? A imagem está sendo refletida. O espelho vai refletir o meu rosto. Então, aí é espelhar mesmo. Pronto, é espelhar. Tranquilinho. Mais uma questão de sinônimo que você não vai ter a menor dificuldade, porque você vai lá no texto para responder. Beleza? Vamos para a quarta questão. Mesmo que, lá no contexto em que se encontra, indica, pessoal, tem uma família bem importante mesmo, mas muito importante, que é a família da concessão. O que é concessão? Concessão é uma circunstância, é uma das 20 circunstâncias que você deve levar para a prova. Como é que eu reconheço essa circunstância de concessão? Eu reconheço no momento em que eu faço lá a leitura da frase e percebo que está acontecendo alguma coisa que não era para ter acontecido. Ou o contrário, não aconteceu uma coisa que era para ter acontecido. Então, aí é um problema realmente muito grave. Isso é uma concessão, porque geralmente é uma desgraça, né? Olha só, o aluno foi aprovado no concurso mesmo sem ter estudado. Ah, isso não é para acontecer, não é? Ou pior, mesmo tendo estudado muito, o aluno foi reprovado no seu concurso. Então, isso é que é concessão. Aquilo que era para acontecer, mas não acontece. E aí você só vai lá e confirma no verso 10 se é realmente uma concessão. Olha aí, ó. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que ela esteja distante, ainda que ela esteja distante, embora ela esteja distante. É realmente uma relação de concessão. E aí, se você tiver uma lista de concessão na sua cabeça, você vai ver que é muito fácil reconhecer as mesmas palavras da mesma família. Mesmo, embora, ainda que, apesar de, a despeito de, em que pese, malgrado, não obstante, conquanto, tá bom? Vale a pena você gravar aí essa sequência. O vocábulo perdoada, no verso 20, em sua forma nominal, é classificado como? O que é forma nominal do verbo, né? Porque perdoada é um verbo, não é isso? Perdoada é um verbo, e toda vez que o verbo termina em ado ou ido, significa que ele está no particípio regular. Particípio regular. Nós temos três formas nominais do verbo. O infinitivo, que a característica fundamental é aquele R lá no finalzinho do verbo. O gerúndio, que a característica fundamental é o NDO. E o particípio. Só que nós temos particípio regular, que é esse aqui, ó, termina em ado ou ido. E também tem o particípio irregular. Como o próprio nome está dizendo, não tem uma definição. Então, tem três formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Esse aqui você não duvida, é o particípio regular. Acerca da acentuação tônica das palavras, assinale a alternativa incorreta. Só tem uma errada. A palavra morte é paroxítona? Com certeza a palavra morte é paroxítona, porque é a segunda sílaba de trás para frente que é a mais forte. Você separa primeiro, conta de trás para frente e vê que é a segunda. Aí você diz assim, mas professor, por que que não é a primeira, não é o TE, né? Porque se fosse, teria acento. Porque quando a primeira sílaba é a mais forte e termina em E, tem acento. Na palavra silêncio, só tem três sílabas
e contando de trás para frente também é a segunda a mais forte, então também é paroxítono. Na palavra música já é a terceira a mais forte, contando de trás para frente, por isso que ela é uma paroxítono. Na palavra solidão é a primeira mais forte, por isso que ela é oxítono. Já na palavra suportável, você está vendo o acento gráfico aqui na segunda sílaba de trás para frente, então ela é paroxítona, não pode dizer que ela é proparoxítona, isso está errado. Para você não errar esse tipo de questão, a melhor coisa que você faz é separar em sílabas. E o cuidado que você vai ter, por exemplo, aqui na palavra silêncio, se você pensar em dividir o I pelo O, é só pensar que antes dele tem um acento, né? É realmente forte antes dele, e quando é forte, não separa. Na frase tal, os termos sublinhados são classificados respectivamente como: ora, mulher é um substantivo, né? Mulher é um substantivo porque é o nome de um ser. Eu é um pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto. E quando eu digo que essa mulher é amada, amada é a característica dessa mulher. Então você tem aqui um substantivo, um pronome e um adjetivo na sequência. Isso aqui era simplesmente uma questão de morfologia, aquela questão em que você não tem muita dificuldade, já que é só para identificar, tem que saber pelo menos o geral de cada classe de palavra. Vamos lá para a questão 8. Qual alternativa apresenta uma palavra que possua uma letra com o mesmo som da palavra impeça? Impeça, repara que esse C aqui tem esse som de S mesmo, tem um de cedilha, né? Impeça. Olha aí, claro que não é aqui na aprendizagem, que aqui você tem um som de Z, revisão, som de Z, raciocínio, opa, aqui já serve, voz, então é o mesmo som, vazamento, então você fica aqui com a letra C, uma questão bem tranquila, só mesmo de fonética, nem quis pegar aí nenhum tipo de cilada. Você já reparou que essa banca não traz cilada, né? Só mesmo você conhecer aí a teoria. Na palavra lembrança, você tem como origem o verbo lembrar, né? Na palavra lembrança, a palavra original é o verbo lembrar. Então, você acrescentou um sufixo ao radical, é uma derivação sufixal. Cuidado, porque às vezes você tem os dois afixos, tem o prefixo e o sufixo, e aí normalmente é uma parassíntese, uma derivação parassintética, mas também pode ser derivação prefixal e sufixal, se a retirada de um dos afixos fizer com que a palavra continue existindo. O vocábulo sempre, de acordo com sua classe gramatical, expressa a circunstância de. Ora, a palavra sempre é uma circunstância de tempo. É uma circunstância de tempo. Vamos lá para mais um texto, texto do Armandinho. O Armandinho perguntando para o pai dele: pode detonar o patrimônio público, pai? Que? Claro que não, filho. Avariar orelhões, lixeiras e placas de trânsito é crime. E hospitais, universidades, florestas, estatais? Está vendo como a Amandinha é inteligente? Isso também é detonar o patrimônio público. Maravilha! As vírgulas empregadas no quadro um têm como função, as vírgulas empregadas no quadro um têm como função, vamos lá, pessoal. Aqui o Armandinho chamou o pai dele de pai e o pai chamou o Armandinho de filho. Quando você está falando com alguém, a maneira como você trata essa pessoa é chamado de vocativo. É isso. Vocativo é um termo independente da oração, e ele faz isso, né? É a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Então, tanto a palavra pai quanto a palavra filho são vocativos, e aí você já sabe que é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Maravilha! O vocábulo que, lá do quadro um, que representou um espanto, não foi uma pergunta, né? Foi um espanto. Por quê? Que negócio é esse? Variar, como é que diz?
Olha só, detonar o patrimônio público, pode isso, pai? Aí ele se espanta. Quê? Não, não pode, claro que não. Então, ele está fazendo aí uma interjeição. Interjeição. É isso aí, é um espanto, uma surpresa, não é? Revela um sentimento. O vocábulo E lá do quadro 2 expressa a ideia de que, ó, uma sequência de coisas, ó, avaliar orelhões, lixeiras e placas de trânsito. Então, você deu uma sequência, o E está aqui simplesmente tendo uma ideia de adição. Adição, simples assim. O vocábulo avariar, lembra? Pode avariar patrimônio público, pode detonar. Se quebrar lixeira, vai avariar. Então, o vocábulo avariar poderia ser substituído, sem alterar a terceira questão de sentido nessa mesma prova. Então, avariar, com certeza, é a mesma coisa que deteriorar. O vocábulo patrimônio possui. Olha só, pessoal, questão de fonema, não é questão de fonema. Você confere letra e não fonema, tá? Bora conferir as letras logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 letras. E tem os 10 fonemas. Por quê? Porque você não tem nenhuma letra que não é pronunciada. Aqui você tem o encontro consonantal entre o T e o R, você tem um ditongo entre o I e o O. Como todas as letras são pronunciadas, então você também tem 10 fonemas. Podia acontecer de você ter menos letras que menos fonemas do que letras, porque se tivesse algum dígrafo, não ia contar como som uma das letras, né? Dígrafo é isso, é duas letras e um som. E podia ser que tivesse mais fonemas do que letras, se por acaso fosse uma palavra com a letra X e ela tivesse som de KS. É muito fácil, realmente, é bem simples. A Branca Legale não vai te dar problema. Foca nesse tempinho que está faltando para a tua prova, aí pouco mais de um mês para a tua prova. Foca no específico e estuda português aqui com a gente. Tem muito vídeo bom aí no canal. Você já curtiu esse vídeo, não é? Já está se inscrevendo, já está divulgando aí para outras pessoas. Então, estuda mais um pouquinho aí o português com as outras matérias, com os outros vídeos. Valeu? Até a próxima!